Seguinte. Bom, como eu falei, já está gravando. A ideia hoje, tá? É basicamente ver como é que tá a formação dos grupos, tá? Eu recebi e-mails com a formação de alguns grupos e mas teve alguns que eu ainda não sei, tá? Quem tá, quem não tá, eu ainda não vi como é que tá isso. E apesar de eu ter visto 4 grupos em termos de temas, mas tem outros grupos que eu não tenho ainda quem está, quem faz parte do grupo, tá? Então eu queria hoje perguntar aqui, eu vou passar um por um desses 4, eu não sei se tem mais algum outro grupo também. Pelos tamanhos, como os grupos estão grandes, me parece que vocês estão em 4 grupos, assim, né? Não sei se tem um quinto, mas como eu tenho o quarto que eu não vi o tamanho ainda, pode ser que tenha um quinto ainda. E que mais que eu ia falar? E a gente pode conversar um pouquinho sobre perguntas, sobre questionários, alguma coisa assim, porque o ideal é vocês tentarem seguir aquele cronograma, né? E por aquele cronograma, vocês já deveriam hoje já estar começando a entrevistar ou fazer uma prévia, né, de um questionário para testar opções dele, tá? Então essa é a ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no chat, não sei se todo mundo consegue ver o chat aí, mas eu vou colocar de acordo com uma ordem que eu recebi aqui, eu não sei se é a de vocês, enfim, mas deixa eu só colocar aqui uma numeração. Espera só um pouquinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, deixa eu ver. Um foi. Oi, boa noite, Gustavo. Oi, boa noite. Eu acho que eu tinha entendido meio errado. Eu achei que era para a gente, sim, ter as perguntas hoje, Não, mas, tudo bem. A gente pode mas fazer não isso que, hoje. mas não que era para a gente começar a entrevistar. Eu não tinha entendido isso. Não, não tem problema. É que assim, o cronograma fala isso, entendeu? Mas, Não, eu vi que tinha que ter as perguntas abertas, só que a gente não sabia, ou melhor, acredito que a gente não havia entendido que com essas perguntas abertas a gente já começaria as entrevistas, entendeu? vocês Eu, podem, vocês podem fazer isso. Assim, tem problema se você não fizer isso? Não, não tem problema, tá? Se você fizer um questionário, uma versão só e já implementar, não tem problema. Mas é sempre recomendado fazer essa versão anterior, entendeu? Eu vou fazer o seguinte. não, a gente já, no caso, o meu grupo já estava fazendo as perguntas abertas, de maneira que a gente depois pudesse induzi-las às perguntas objetivas. Tá. Mas a gente não tinha muita noção de até quantas perguntas seriam legais o suficiente para não ser uma coisa cansativa para o entrevistado responder e nem a gente ainda não tinha definido as de opções, entendeu? Tá. Não, tudo bem. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Não se preocupa. Eu coloquei ali no chat, tá? 4 grupos que entraram em contato comigo e 3 deles eu tenho os membros do grupo, tá? Então, os 2 na verdade tem 8 pessoas, um tem 9 e um dos grupos eu não tenho a listagem das pessoas, eu só sei o tema, não sei se está fechado. Ele veio pela metade, né? É o nosso, tá fechado sim, pô. Tá Depois a gente fechado? vai te caminhar os nomes direitinho. Tá, tudo bem. Deixa eu só corrigir ali no chat, porque cortou o finalzinho pelo tamanho da mensagem. O último, na verdade, é isso aqui, né? É isso mesmo, né? Impactos e mudanças nos hábitos das pessoas com a adoção do home office. Tá, eu queria primeiro saber, assim, vocês sabem se tem mais algum grupo além desses 4? Tem sim, Gustavo. Tem o meu. Vou te enviar pelo e-mail a formação e o tema direitinho.
quarto grupo tá sem o nome dos integrantes. Isso, não, aí ele comentou que vai mandar. E tem então um grupo 5, né? Esse grupo 5 tem quantos integrantes? 8. 8, né? Tá, deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa, Lucas Marinho Bueno, que tá sem grupo. Eu não sei se tem mais alguém sem grupo. Tem alguém que tá presente aqui hoje que tá sem grupo? Além do Lucas? Lucas Marinho Bueno? Ou tá todo mundo alocado? Eu vou fazer o seguinte, assim, o que que é a minha sugestão, né? Que você entre num dos grupos, exceto o grupo que tem 9 pessoas, tá? O grupo de educação alimentar tá com 9 pessoas, e aí eu acho que é muita gente ter 10 pessoas num grupo, então não recomendo que você vá para ele. Mas eu acho que você podia fazer isso, você podia ver, eu coloquei aqui no chat os integrantes, eu posso se possível, se você tiver, você que é do quinto grupo, tá, que comentou, se souber os nomes de cabeça das pessoas aí, tenta colocar para mim, ou coloca pelo menos o nome de algumas pessoas que estão no grupo, pro, pro Lucas poder entrar em contato, porque a ideia seria ele ir para um dos grupos, o que tivesse menos pessoas. Só que eu tô vendo que tem 2 grupos com 8, né? Tem 3 grupos com 8, na verdade. E um com 9. É isso? 3 com 8 e um com 9. No caso, seriam 4 com 8, né? Porque a da Alice também tem 8. Isso, E não mas tá aí. esse grupo, o grupo 4 tem quantas pessoas? Esse que eu chamei São ali. 8. São 8, né? Tá. E Isso. o 5 também. Então, na verdade, são 4 grupos com 8 pessoas e um com 9. É assim que tá agora, nesse momento. Então, o Lucas poderia ir para qualquer um desses grupos, tá? E eu acho que podia fazer isso até por afinidade, em termos de ou ele escolhe pelas pessoas que estão ali, se tiver algum conhecido dele, ou pelo tema, tá? Se eu acho que eu não preciso alocar aqui oficialmente, mas ele poderia escolher um desses grupos e alocar. Vocês têm uma lista de contato entre vocês? Tipo um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa que todo mundo tá dentro? WhatsApp. WhatsApp. O Lucas Marinho tá nesse grupo? Lucas Marinho Bueno? Gustavo, eu não Eu tô tenho o número de sozinha. todo mundo salvo, não. Eu não sei. Tá. Não, tudo bem, é só para eu saber. Ele tá aí hoje? Tá, mas deixa eu ver, ele não tá. Deixa eu ver aqui se Ele ele tá botou, aí. acho que não. Lucas. Não, ele me escreveu, ele tá aqui. Ele botou ali no, Ah, no, tá, no chat apareceu, que agora eu acho vi que não. aqui. Tá. Então, É o grupo de calouros, você não tá, não? é importante ele estar para poder participar disso e ser alocado em algum grupo, né? É. Então, Lá as pessoas estavam se manifestando para entrar em grupos. tá. Eu não sei. Se você quiser, o ideal seria que você entrasse nesse grupo aí para poder se comunicar melhor, né? Ou esse grupo de WhatsApp. Se você quiser, eu posso até cortar aqui o vídeo quando você colocar para não aparecer o telefone, enfim, mas era bom você colocar para alguém te incluir nesse grupo, para você entrar num desses grupos aí, exceto o grupo que está com 9 pessoas, que é o 3, tá? De educação alimentar. A gente pode fazer assim? Tudo bem? Tá. Então coloca no chat o teu telefone, se alguém puder incluir ele lá no grupo, porque ele faz parte, vai precisar nesse momento para ele ser incluído. Que acho que não vai dar, não vai ter um sexto grupo para a gente criar, então ele tem que estar ali dentro. Eu não vou quebrar nenhum grupo, você já tem tema e tal, então é melhor fazer isso. Depois eu corto aqui, tá? Para não. Ah, tem aqui, apareceu mais uma listagem aqui. Cores de times de futebol no Brasil. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5.
Esse que foi colocado agora aqui está um pouco menor, né? É porque não tem o nome de todo mundo ainda ou são só vocês mesmo? Esse grupo 5. Só vocês? Não, então, tendo em vista isso, eu eu gostaria, se possível, que o Lucas fosse para esse grupo, tá? Para ajudar, para vocês não terem tanto trabalho e para ficar mais balanceado, tá bom? Ok, Lucas? Grupo 5, tá? Aí eu vou agora comentar aqui dos temas, mas já de cara vendo Gustavo, esse. Oi, diga. desculpa te interromper. O grupo 4 não te enviou a relação? Não, não, não Quer mandou. que eu escreva qual é a relação para você? São 8. É o meu, na verdade, meu grupo. Tá, pode ser, que eu já copio aqui. Tá, vou escrever, eu vou relacionar aqui, tá? Tá. Já eu mando pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, por aqui mesmo, no chat. Isso, beleza. Então eu tô salvando aqui o quinto. Então tá faltando só esse grupo. Fechou. Só uma pergunta. Isso das cores de times de futebol, alguém quer me explicar mais ou menos o que seria o objetivo? O que que seria esse levantamento? É a preferência das pessoas? Ou é para quem as pessoas torcem? Como que vocês vão descobrir isso? O que que seria esse levantamento exatamente? Oi, Oi. consegui ficar num lugar mais tranquilo para abrir o microfone. Eu acho que eu Tá sou a bom. única integrante do grupo na aula Tá. e, assim, a gente não definiu algumas coisas muito bem amarradas, mas, assim, essa ideia começou com a vontade da gente não fazer questionário, né? Até que eu perguntei na última aula se a gente poderia fazer assim, e algumas pessoas que tinham vontade de experimentar algo diferente se juntou e pensou em várias possibilidades, só que a gente se esbarrou com um problema de que muitas das pesquisas que a gente idealizou já tinham prontas na internet. E uma das que a gente se apegou muito é pesquisar a predominância de cores nas bandeiras das nações pelo mundo e mostrar o que isso significa. Por exemplo, os países do regime político tal têm predominância de cor tal, porque essa cor significa isso, isso, isso. Então, fazer esse levantamento e fazer um pôster sobre isso, mostrar, sei lá, na América Latina assim, são essas cores, por conta do momento que esses símbolos foram criados, e discorrer por aí. Só que Entendi. esse trabalho com nações já tem feito. Então, a gente migrou isso para time de futebol. Só que time de futebol não tem bandeira oficial, né? Tem as cores do time, mas não tem uma bandeira oficial como tem os países. Então, a gente vai pegar, basicamente, a ideia é pegar o que está escrito no Wikipedia, alguma coisa assim, e fazer essa tabela das cores de cada time. Aí, a parte que eu não sei, de quais são esses times da divisão da Série A, B, C, D, enfim, isso está sendo discutido. Aí a gente vai identificar qual é o padrão de cor escolhido em cada região, em cada série, e, na verdade, tentar identificar esse padrão, né? Entendi. Não sei se eu É, fui clara. entendi. A questão assim, realmente o que eu gostaria, né, que vocês fizessem, se não vão fazer um questionário, seria que vocês coletarem algum dado que não fosse algo, como você viu, assim, que já tem pronto, né? Alguém já fez, tem todos os números, todas as estatísticas prontas, e vocês iriam só replicar. Então, essa ideia realmente não seria muito boa. Mas se fizer com É, times, eu só acho assim, a minha sugestão seria fazer com o maior número de times possível, né? Porque assim, só da Série A ou da Série B são 40 clubes e em termos de estatística eu acho que pode ser pouco para vocês conhecerem. Mas seria mais, professor. Seria todos os times da primeira divisão do campeonato estadual de todos os estados. Ah, dos também tem estaduais. representante aqui para me Isso. ajudar. Ah, beleza. Seria Para mais, poder. mas eu não sei A gente pensou em fazer das 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Só que daria um número muito. Foi até a Morgana que propôs essa reflexão de que daria um número muito grande de times de São Paulo, do Rio de Janeiro. Sim, E trazer a primeira divisão de todos os estados seria algo mais justo para trazer essa polaridade mesmo das regiões. entendi. Não, tudo bem, tudo bem.
Assim, eu concordo, acho que seria uma coisa interessante de ser feito e fugiria dessa questão do questionário, né? E vocês fariam uma pesquisa. Aí eu só pediria para vocês tentarem, né? Como vocês é que vão definir o nível de coleta que vocês têm, que vocês tentassem fazer isso da melhor forma possível, que coletasse a maior quantidade de informação possível, né? Não sei se vocês vão pegar cor da camisa ou é a cor do short, ou se é a cor predominante, como é que vocês vão fazer, enfim, mas pensar em alguma coisa nisso, acho que pode ser legal, sim, de se fazer e de repente dá até para ter uma ideia de como é que isso é em cada região do Brasil, né? Pode ter regiões que certas cores são mais predominantes do que outras, e acho que isso é legal. Pode ser um bom estudo, sim. Deixa eu perguntar uma coisa rápida aqui. Esse grupo 4 é que botaram duas vezes, né? É a mesma coisa, né? O que tá ali, só que um tá com sobrenomes, o outro tá sem sobrenome. Eu vou considerar a versão que É eu. assim, é assim. É assim, o Marcos botou, tava escrevendo, nem vi. É esse grupo mesmo, é o mesmo grupo. Tá, eu vou então ficar com a descrição aqui do Marcos, só porque tá com algum Tá com o sobrenome. sobrenome de todos, né? Tá beleza. Tá bom, tá ótimo. Vamos lá. Tá, então para esse grupo, o grupo que está falando de fazer essa pesquisa dessa forma, o grupo 5, ele vai ser um pouco diferente dos demais. E então algumas coisas que eu acho que são importantes definir com os outros grupos não vão valer tanto para eles, né? Vocês vão ter essa fase, vocês já estão na fase de coleta, o grupo 5, tá? Vocês já podem começar a coletar, se já estão fazendo, e tentem imaginar que gráficos, que coisas que vocês poderiam mostrar, que estatísticas, né, proporções, qual a melhor forma, tabelas, de apresentar os resultados do que vocês vão coletar. Os outros grupos têm uma etapa adicional, né, que é essa etapa de montar o questionário. E acho que todo mundo, hoje em dia é muito fácil você fazer um formulário, por exemplo, no Google, né? Você fazer lá usando o Google Forms, por exemplo, e colocar algumas perguntas. O mais importante nessa etapa, tá? Agora, pelos temas que eu estou vendo aqui, é vocês fazerem o seguinte, vocês entrevistarem algumas pessoas, tá? Não é para sair entrevistando 30 pessoas, não precisa ser isso tudo, mas entrevistar, sei lá, 10, 15 pessoas, alguma coisa assim, tá? Passa o questionário para alguém, não precisa ser exatamente a amostra que vocês estão pensando em coletar e colocar perguntas abertas. Por que perguntas abertas, né? As perguntas abertas, elas vão servir para vocês conseguirem tirar opções, tá? E começar a pensar em coisas que vocês não haviam pensado antes. Então, por exemplo, você chega e coloca assim, tem uma aqui que é impacto da pandemia nos relacionamentos. Aí, de repente, você pode colocar uma pergunta aberta que seria assim: você acha que a pandemia está sendo foi positiva para os relacionamentos? Aí as pessoas vão escrever coisas ali dentro, tá? E vai estar tudo aberto. Você não vai fazer uma tabulação disso depois. Você só vai ver o que as pessoas escreveram. O importante é você ter um feedback do tipo de coisa que as pessoas podem vir a responder na sua pesquisa. Depois que você entrevista algumas pessoas, começa a aparecer de tudo. Começa a ter gente dizer: ah, foi bom e ruim. Ah, foi bom nisso, mas foi ruim naquilo. Eu acho que para algumas pessoas foi bom, para outras foi ruim. Para mim foi ruim, ou outras. Ah, eu acho que foi ruim para todo mundo, mas eu dei sorte e para mim foi bom. Conheci uma pessoa, enfim. Então, assim, o que importa nessa etapa é levantar questões. Depois que passou essa etapa, tá, que tem que ser rápida, por isso que é importante você colocar questões que as pessoas não marquem assim, do tipo verdadeiro, concordo ou não concordo, sim ou não, é mais assim, abertas mesmo, para as pessoas escreverem, tá? Aí passou essa fase, dá um tempinho curto, vê o que as pessoas responderam. Se você jogar isso na internet, eu joguei na internet para 20 pessoas, eu tive 40 respostas. Tá bom, não precisava isso tudo, mas olha o que as pessoas responderam. Aí você vai começar a fechar o seu questionário. Então, o que seria fechar o questionário? Evitar ao máximo perguntas que as pessoas respondam escrevendo coisas. Você teria que focar para fazer um questionário onde as pessoas só respondem sim ou não, concordo ou discordo, grau de satisfação, grau de insatisfação.
marcar algumas opções, tá? Então, por exemplo, você poderia colocar ali assim, né? Você acha que em relação à afirmação, a pandemia trouxe dificuldades para relacionamentos assim assado. Explicite o seu grau de concordância numa escala de 1 a 5, numa escala de 1 a 10 ou numa escala de 0 a 10, coloque o seu grau de concordância em relação a isso. Ou então você pode colocar até aquelas carinhas, né? Tipo, não é nem carinhas, não precisa ser carinhas, mas coloca números de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente, 2 é discordo parcialmente, 3 é indiferente, 4 é concordo parcialmente e 5 é concordo fortemente, totalmente, enfim, alguma coisa assim. Você pode usar esse tipo de escala também, porque no final isso vai permitir você ter gráficos automáticos no Google Forms, você vai poder coletar esses dados e fazer uma análise muito mais rápida, tá? Se você botar perguntas abertas, as pessoas vão responder coisas e você vai ter que ler cada resposta e imaginar como é que você vai dar o feedback daquilo no seu relatório. Não é bem relatório, no caso é um pôster, né? Mas fica muito difícil. Por isso que é muito importante essa etapa agora, vocês tentarem encontrar possíveis respostas que os respondentes da sua pesquisa poderiam dar, né? E que você não está planejando. É só para isso que serve esse questionário piloto, esse questionário que a gente faz prévio, tá? Para vocês descobrirem como montar o questionário. Ah, o questionário vai ser grande ou pequeno? Isso é importante também, né? Evitar questionários que tenham perguntas demais, né? Evitar questionários que tenham perguntas que identifiquem as pessoas, tá? Então, assim, se você vai colocar uma pergunta, né, lá, logo no começo, diga de onde você é, sua idade e seu nome, a pessoa já não vai querer responder, tá? Então, assim, não pergunta o nome da pessoa, pergunta no máximo alguma coisa assim, eu estou interessado em saber se a pessoa é do Rio, do município do Rio, estou interessado em saber se essa pessoa é da Zona Sul, da Zona Norte, enfim, delimita essas coisas e coloca ali, mas nada que identifique as pessoas, tá? Isso é uma coisa muito importante de ser feita numa pesquisa. Outra coisa também, só para não ficar muito monótono, né? Eu falando aqui, deixa eu ir botando no quadro aqui, porque de repente no quadro eu. Ô, Gustavo, você Oi. falou aí no número de perguntas. Quantas perguntas você julga assim que seria uma boa para chegar numa conclusão? Depende. Tudo isso depende, tá? Pelo seguinte, se você colocar 10 perguntas, mas que as pessoas levam 20 minutos para responder, tá? É pior do que você botar 20 perguntas que as pessoas fazem em 2 minutos. Você precisa ter essa noção de tempo, né? Então, assim, até isso é uma coisa que você pode avaliar e quando você manda o questionário para alguém, é perguntar se a pessoa teve alguma dificuldade em responder esse questionário, ou perguntar quanto tempo você levou para preencher esse questionário. É uma coisa também que dá para ser colocada. Eu diria assim, evitem ser chatos, né? Mas é meio subjetivo isso de ser chato. Então, é meio que pergunta somente o que for necessário, só o que vocês precisam saber. Não pergunta nada só para constar. Perguntas assim, vou perguntar para a pessoa sexo, idade, não sei o quê. Lá na frente você nem vai comparar por idade, não vai comparar por sexo. Então, para que perguntou? Tá? Apesar que a maioria das pesquisas que eu estou vendo aí, eu acho que vai ser relevante perguntar o sexo da pessoa, perguntar a faixa etária da pessoa. Eu acho que essas coisas ajudam, tá? Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui algumas coisinhas assim, só para ir lembrando, né? Então, o ideal é vocês fazerem um questionário piloto, tá? Esse questionário piloto, ele é do tipo aberto. Então, aberta é isso. São perguntas em que as pessoas não marcam a resposta. Elas respondem o que elas quiserem, tá? Então, são todos campos abertos e livres, onde a pessoa disserta ali o que ela quiser, tá? E daqui vão surgir ideias para fazer esse sim, né? O verdadeiro questionário que você vai aplicar, que é o questionário fechado. Esse daqui eu recomendo que não tenha perguntas abertas,
tá? Pode ter uma pergunta aberta? Pode, mas eu recomendo que não tenha, que todas as perguntas sejam fechadas. Então, nesse questionário fechado aqui, né, sugestões, né? Você pode ter grau de satisfação. Isso tudo hoje em dia no Google Forms, você tem já as questões prontinhas para isso. É muito fácil, mesmo que você nunca tenha feito um questionário, se você colocar lá no Google, você tem uma conta no Google, né? Tem um e-mail. Entra lá em formulários Google, né? Acho que é forms.google ou Google/forms, eu não lembro agora. Mas você chegando lá, você bota novo documento, né? Aí você quer fazer uma enquete, um levantamento, uma pesquisa. Aí vai começar lá, título. Aí você vai botar o título da pesquisa. Depois começa, pergunta 1. Qual é o tipo da pergunta? É objetiva, de marcar, de satisfação? Aí você vai montando. É muito intuitivo, tá? Não tem muita dificuldade. Eu posso ajudar também em qualquer problema que vocês tenham. Mas assim, grau de satisfação, grau de concordância, tá? Com, concordância. Tá? Então, aquelas escalas de concordo totalmente, discordo totalmente, essas coisas assim. Algumas coisinhas também que são importantes, né? Evitem perguntas usando negação, tá? Então, vamos botar aqui, evitar perguntas com negação. O que que seria isso, né? Vou botar assim, tá assim aqui. Você colocar alguma coisa do tipo assim, você não gostaria de sei lá, de ter encontrado um relacionamento, se você botou você não gostaria, acabou. Essa pergunta foi pro lixo. Porque vai ter gente que vai dizer que sim, eu não gostaria, e vai ter gente que vai dizer sim, eu gostaria, tá? Achando que você está perguntando de forma informal, como a gente fala no dia a dia, né? Se eu chegar para alguém e falar, pô, tu não gosta de sorvete? E a pessoa fala, sim. O que que ela respondeu? Tu não gosta de sorvete? Sim. Não sei o que a pessoa respondeu, tá? Então, a menos que a pessoa diga sim, eu gosto, e você não vai saber o que a pessoa queria dizer. Então, evitem perguntas com negação, tá? Que mais aqui? Tamanho, né? Tamanho de amostra. Vocês vão trabalhar com uma amostra não probabilística, tá? Como vocês vão trabalhar com uma amostra não probabilística, aquelas regras de amostragem que eu comentei com vocês aqui, elas não valem e vocês não têm que se preocupar tanto com isso. Mas vocês podem usar como uma referência aquela formulazinha lá do tamanho da amostra para perguntas do tipo proporções, né? Se você quer estudar uma proporção, eu mostrei em sala como que você encontra o tamanho da amostra necessário para poder fazer uma afirmação do tipo, né? Tantos por cento das pessoas concordam com isso. Tantos por cento das pessoas são do sexo masculino. Tantos por cento das pessoas gostam de, sei lá, ou apoiam o candidato X. Para você encontrar isso, tem aquela formulazinha, tem a confiança estatística, né? É só você colocar alguns parâmetrozinhos lá que só para ter uma noção de tamanho, tá? Então, assim, o ideal seria que vocês conseguissem o máximo possível. Com o Google Forms, eu já disse para vocês, antigamente as pessoas faziam pesquisas nessa disciplina com 40 pessoas, com 50 pessoas. Depois que veio o Google Forms, a média aqui já virou 100, 150, 200, 300. E já teve gente que fez amostras aqui de mais de 500 pessoas. Por quê? Porque o Google Forms é uma forma muito fácil, né, de você conseguir fazer sua pesquisa atingir um público bem grande, tá? Gustavo, Oi, como isso que você falou, é interessante então colocar da onde a pessoa está falando, pelo menos, né? Para a gente ter uma noção. É porque como o Google Forms deixa a gente livre para quem perguntar, é interessante que a gente saiba de onde está falando, né? Para a sim. gente poder entender. Vamos imaginar que você tem uma pesquisa que tem. Eu vou colocar uma outra coisa importante aqui, né? Definir, tem que estar bem claro aqui, ó.
E isso tem que estar escrito no pôster também. Definir população-alvo. Definir população-alvo. Por que isso aqui é importante? Tá? Se você falar assim para mim, olha, eu vou estudar alunos de escolas públicas estaduais aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aí na hora que você vai mandar o questionário, você tem que em algum lugar ter alguma pergunta que permita você descobrir se você realmente está entrevistando a pessoa certa, tá? Porque aí você poderia colocar, você estuda numa escola estadual, sei lá, uma escola pública estadual no estado do Rio de Janeiro? Sim ou não? Porque se a pessoa responder não ali, você já tira essa pessoa da tua amostra, porque foi alguém que respondeu o teu questionário, mas que não era para ter respondido. Porque vocês não vão ter tanto controle disso, tá? Quando você faz um formulário no Google Forms, vocês podem definir uma lista de pessoas que vão receber esse formulário, ou vocês podem criar um link e quem tiver o link responde. Inclusive, pode acontecer, é um risco, pode acontecer de pessoas responderem mais de uma vez, tá? Mas assim, por experiência, isso não costuma acontecer. Até porque as pessoas em geral não gostam de responder. Essa época começa a vir pesquisa de tudo que é lado, e acho muito difícil uma pessoa querer realmente perder tempo avacalhando uma pesquisa, respondendo 30 vezes lá e botando respostas esdrúxulas, enfim, só para atrapalhar. Mas pode acontecer, tá? Tem formas de evitar isso? Tem, só que tem um custo muito alto. Qual é a forma de fazer isso? Ah, você colocar uma identificação da pessoa. Por exemplo, por favor, digite os 4 primeiros dígitos do seu CPF para fins de ou os 5 primeiros para fins de só de um controle de respondentes, mas dizer que essa informação não vai ser usada por ninguém. Fazer isso, no final você consegue ver se teve um mesmo respondente, né? A pessoa pode mentir, mas enfim, a princípio você consegue. Qual é o problema de fazer isso? Vai ter gente que ao ver que a pesquisa pergunta o CPF, mesmo que seja parte dele, vai dizer, não vou responder. Vão me identificar depois, não quero responder. Pode acontecer isso também, tá? Então, assim, o que eu recomendaria? Não se preocupem tanto com isso. Criem um link e divulguem, tá? Tanto em grupos, em listas, enfim, que estejam mais ou menos ligados com a população alvo de vocês. Se você vai fazer uma pesquisa numa escola, você deveria usar algum tipo de contato que tem da escola. Se você vai fazer uma pesquisa com torcedores do Flamengo, você poderia ir, sei lá, nos grupos que tem do Facebook e colocar lá. Eu posso fazer uma pesquisa com o pessoal aqui do grupo. É muito difícil acreditar que alguém que não é flamenguista vai seguir um grupo do Flamengo lá no Facebook, né? Então, você faz algum tipo de controle, mas poderia ter ali. Qual o seu time? Qual o time que você torce? É uma Gustavo, opção. Oi? podia usar também como opção os 4 últimos dígitos do celular, né? Não sei se é melhor ou pior. Não, usar como opção para identificar ou Não, eu para. sei. Mas eu falo assim, se alguém pergunta para você quais os seus 4 últimos dígitos do seu celular, eu acho que as pessoas também vão ter uma tendência de não querer dar esses números. Ou de responder 1, 2, 3, 4. É complicado. Gustavo, É complicado, o tá? e-mail você acha que limita da mesma forma? Como é que é? O e-mail, O porque e-mail, a gente ele consegue limita restringir. porque você vai ter, aí você vai Aham. realmente ter que conhecer o e-mail de todas as pessoas. Ah, não, peraí, você está falando assim, a pessoa digitar o e-mail para fins de cadastro? Para identificação Isso, ali? porque no Google Forms, quando você digita o e-mail, uma vez que a pessoa digitou o e-mail dela, ela não consegue enviar, ela não vai conseguir enviar de novo, ela pode editar o que ela enviou, sabe? Uhum. E aí, De só que eu novo, também não pode sei se funcionar. equivaleria a pedir uma parte do CPF. Ó, por exemplo, se a sua pesquisa for muito ampla, for assim, eu quero entrevistar, eu vi que tem pesquisas aí que estão vendo impactos da pandemia, né? Mas defina a população-alvo, tá? Vamos imaginar que você definiu a população-alvo do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. Não sei se precisa isso, mas se você pegar uma população um pouco menor, né, como por exemplo, estudantes da ENSE. Eu vou entrevistar estudantes da ENSE. Aí eu já acho que valeria a pena uma população bem menor você colocar, de repente, alguma uma forma
de diferenciar as pessoas, né? Mas tem um risco, tá? Como eu disse, qualquer coisa que você pergunte que identifique o respondente fica com uma tendência de não querer responder, tá? Mas é uma E a opção. minha outra pergunta era nesse sentido da população-alvo, porque a gente não definiu ainda. É de relacionamentos. Tá. Impacto no Era bom relacionamento. definir, nem que fosse entre universitários, entre cariocas, entre, sei lá, Aham, tenta reduzir um pouco, para não ficar assim, sim, pessoas do planeta Terra, entende? Fica muito amplo, sim. né? Então tenta reduzir para ver se, ou pessoas de uma certa faixa etária, pode ser, né? Tudo bem que Aham, entrevistar crianças vocês não vão conseguir, né? Mas se você restringe um pouco mais, eu acho que ajuda, tá? E essa sim. definição da população-alvo tem que aparecer no pôster. Lá no comecinho, assim, você tem que botar o objetivo, e aí você coloca isso, tá? Quando for fazer o pôster. Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Definir a população-alvo. Deixa eu lembrar. Bom, enquanto eu vou tentando lembrar, a gente pode ir falando aqui. Gustavo, Formas. Oi, diga. o problema é que o nosso tema ele pode englobar todas as faixas etárias, porque isso atinge até as crianças, né? Dependendo das perguntas que a gente faz, que no caso o tema é o 4, impactos e mudanças nos hábitos das pessoas com a adoção do home office. Isso impacta tanto quem trabalha e quanto quem não trabalha, né? Tá, mas vamos lá, só uma coisa. Isso é bom, foi bom você ter tocado nesse assunto. Uma coisa é, o tema abrange todas as pessoas, mas a sua pesquisa não tem como população-alvo todas as pessoas. Entendi, Porque o que entendi. acontece? A sua pesquisa, já posso dizer a priori, de cara, ela não vai Ninguém englobar trabalha. crianças. Você não vai É, entrevistar crianças, né? Inclusive os pais ficariam furiosos se vocês fizessem isso. Então, assim, isso não pode ir para crianças. Só pelo simples fato de não ir para crianças, a população-alvo da sua pesquisa já mudou. Entendeu? Ela não vale. É igual a vacina, né? É igual assim, a vacina. Você acha que a vacina não funciona em criança? Assim, do fundo do seu coração, né? A menos que você não acredite em vacina, mas sei lá, você acha que se você der uma vacina por ser criança não vai fazer efeito? Assim, eu tô falando agora totalmente leigo, assim, é só uma ideia da sua cabeça. Só assim, o que que você para mim acha? não faria diferença. No meu ponto de vista, Você a acha que criança poderia. tudo bem, alguém vai dizer para mim, cuidado, professor, pode ser que dê efeito colateral. Eu concordo. Mas, assim, Sim, teoricamente, a pesquisa foi feita, né, com pessoas, lá com voluntários, enfim, e mostrou que funcionava. Mas por que que ela não é aplicada em crianças? porque Não não é é testado em criança, porque né? não foi testada, exatamente. Por quê? Porque as pesquisas que foram feitas primeiro, hoje em dia já tem pesquisas sendo feitas com criança, mas as primeiras pesquisas tinham como população-alvo outro tipo de público, certo? Outra população. Então, se a sua pesquisa não tinha aquela população-alvo, você não pode fazer afirmações sobre aquela população. Somente a população-alvo, ok? Então, é como se fosse isso. No tema de vocês, afeta a criança? Afeta, mas a pesquisa de vocês não vai olhar impacto nas crianças, entendeu? A menos que você dissesse assim, quero ver impacto nas crianças sob a ótica dos pais. E aí você só entrevistasse pais que têm filhos, por exemplo, em idade escolar, sei lá. Aí você poderia ter uma população-alvo diferente. Mas da Não, forma que vocês estão definindo, não eu seria. também não. As perguntas teriam que ser muito complicadas, porque a gente vai perguntar sobre trabalho, o que que isso tem influência na criança diretamente. A criança não vai saber responder, faz sentido. A gente tem que ter uma linha de raciocínio real sobre isso. Sim, Que a gente pode perguntar se os pais têm filhos e se isso repercutiu, né? sim. Ó, você falou uma coisa interessante, né? Que só na prática que vocês vão ver isso, tá? E é para isso que serve também esse trabalho, tá? Por exemplo, você sabe que a pandemia afetou o trabalho das pessoas, né? Então você manda o questionário para as pessoas. A primeira pergunta do seu questionário é: a pandemia afetou o seu trabalho? Como que uma pessoa que não trabalha responde isso? É. Outra coisa,
Imagina que a pessoa trabalhava ano passado até um Pode certo... ser profissão, por exemplo, né? Oi? Afetou na profissão. Pode ser, mas você pode ter uma pergunta no início que seja assim: você esteve empregado ou trabalhou durante o período da epidemia de tanto a tanto? E aí você pode botar embaixo. Referente ao período em que você estava trabalhando, como que afetou? Entende? Aí se a pessoa responder, não, não trabalhei, você pode até pular. Tem como você, no Google Forms, né? Você fazer assim, se a pessoa responder botou não trabalhei, ele pula algumas questões e vai para o final do questionário. Tá? Isso também é possível. Mas são essas coisas que costumam aparecer na pesquisa piloto. Então, por exemplo, você chega e fala assim: a pandemia foi boa para você nesse período em relação ao seu trabalho? Aí o cara pensa: peraí, eu tinha um trabalho, por causa da pandemia eu perdi. Eu fiquei 3 meses desempregado. Mas aí apareceu uma oportunidade de home office, um trabalho novo, e eu me vi fazendo um trabalho home office e estou bem hoje. Como que ele responde isso? A pandemia primeiro foi ruim para ele, depois foi bom. Como é que ele vai responder? Entende? Então vocês têm que estar pensando em tudo que uma pessoa poderia responder. Para a pessoa em nenhum momento parar numa questão e falar assim: não tem nenhuma opção aqui que representa o meu caso. Então é meio que botar sempre assim: afetou? Sim, muito, pouco, não sei opinar, ou então outros, bota alguma coisa assim. Tenta sempre deixar uma saída para a pessoa não se sentir também excluída da pesquisa, né? Porque se a pessoa, a primeira pergunta, a resposta dele não tem sentido. A segunda não tem, o cara abandona o questionário, tá? Então é importante nesse comecinho ter essa identificação, mas não identificação dele como pessoa, e sim identificação dele como população-alvo, como o público-alvo da sua pesquisa, né? Então, você quer uma pessoa que tenha trabalhado pelo menos 6 meses durante a pandemia. Então, você vai colocar lá. Primeira pergunta: você trabalhou nesses 6 meses? Aí alguém vai dizer: o que é trabalhar? O que é trabalhar? É carteira assinada? Trabalhar é trabalho informal. Se eu trabalhei voluntário, trabalhei, mas não tinha renda, conta também? Então, tem várias coisinhas assim. É isso que é o interessante desse trabalho, de vocês discutirem isso entre vocês na hora de fazer essas perguntas. E claro, vai passar, tem coisas que não tem como, só a experiência que vai mostrar para vocês onde vocês deveriam ter melhorado, onde vocês deram mole, né? Mas faz parte, tá? E eu não espero que de vocês aqui saia uma pesquisa perfeita, tá? O objetivo aqui é realmente vocês lidarem com essas questões que fazem parte da pesquisa. A única diferença é que no mundo real teria alguém responsável para tentar ver essa questão da amostragem, teria algum especialista no tema, vocês vão falar de alguns temas aí, mas de repente no grupo de vocês não tem ninguém que entende daquele tema. Às vezes tem, você tem uma pessoa ali que é um consultor naquele assunto, alguém que é especialista em home office, alguém que é especialista em educação alimentar e você vai fazer uma pesquisa sobre hábitos alimentares, enfim. Então, são essas coisas que guiam a pesquisa e vocês vão ter que meio que quebrar a cabeça para fazer isso. E é isso que eu espero de vocês. Tá? Ah, lembrei uma coisa muito importante. Quando você for fazer a pesquisa, tá? Eu vou até botar assim um desenho. Escreve aí. Deixa eu botar aqui um negócio. Imagina que o formulário abriu assim para a pessoa, tá? O que eu recomendo que tenha? Que apareça em cima o nome da pesquisa. Pesquisa de tá. Pesquisa de satisfação com não sei o quê. Tem que estar grande para a pessoa entender o que é. Embaixo, o que eu recomendo que vocês coloquem, tá? Uma pequena descriçãozinha aqui, tá? Antes de vir a primeira pergunta, antes de vir aqui as perguntas, nessa descrição é importante aqui que você diga alguma coisa sobre quem são vocês,
tá? Então é meio que assim, essa pesquisa essa pesquisa é realizada por estudantes do curso de estatística da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e tem o objetivo de estudar os hábitos das pessoas ou os efeitos da pandemia no trabalho das pessoas. Alguma coisa assim, entende? Mas meio que diga quem são vocês. Também não coloquem uma coisa muito assim, esse é um trabalho da disciplina tal que o professor pediu, porque aí isso meio que torna o negócio tão irrelevante que muita gente vai dizer, isso não vale nada, não me interessa. Mas digam quem são vocês. Objetivo, você acha que vale a pena? Oi? O objetivo. Então, eu vou colocar aqui, tá? Então, assim, quem são vocês, no caso, que vocês são alunos da ENSE, mas digam, na verdade, que vocês são estudantes de estatística, né? Da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, do IBGE, se quiser colocar. Então, quem são vocês? Coloca aqui um breve, tá? Objetivo bem breve da pesquisa, tá? Alguma informação que diga também o tempo de preenchimento, que diga assim, esse questionário leva em torno de 2 minutos para ser preenchido. É importante as pessoas saberem isso, tá? Porque se você não diz e a pessoa olhar o tamanho, ela vai querer saber se é grande ou pequeno, tá? Então, tempo de preenchimento pode ter uma frase ali, tempo estimado para preenchimento do questionário, 2 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim. Então, tempo de preenchimento, eita, peraí, preenchimento estimado. Uma estimativa. Vocês podem fazer de vocês mesmos, né? Vocês podem fazer um testezinho. E a última coisa que é importante ter é falar assim, ó. Garantia de sigilo. Não é que vocês vão escrever essa frase, mas vocês podem colocar assim. Essa pesquisa ela é anônima, né, e tem o sigilo. Essa pesquisa, então, nós temos a garantia de que as informações prestadas aqui não serão disponibilizadas e o questionário não é identificado, né? Aqui você bota essa informação de que o questionário não é identificado. Vou botar aqui. Identificável. Identificável. Tá? Porque isso dá uma segurança para quem está lendo. Cada um pode fazer um textinho diferente, mas é importante que ele leve em conta essas coisas aqui. Quem são vocês? Ninguém vai dar informação para vocês se não souber quem são. Então, dizer que vocês estão ligados a uma instituição de ensino superior é uma coisa importante. Dizer que vocês são alunos também é importante, porque se alguém for muito crítico, pode ter alguém que pega esse questionário que é um especialista no assunto ou em pesquisas. E isso pode também, a pessoa pode ficar incomodada se ela vê, pô, essa pesquisa aqui está sendo mandada assim, mas tem algumas coisas aqui que não está muito profissional, ou sei lá, a pessoa pode questionar. Vendo que é de alunos, eles vão entender que tem um objetivo também vamos dizer, mais assim, de aprendizado, né? Então, eu acho que isso é bom vocês falarem que vocês são estudantes de estatística, falar do objetivo para a pessoa saber que não é inútil, né? Tempo de preenchimento e garantia de sigilo. Algumas pessoas botam assim também, do tipo, os resultados dessa pesquisa poderão ser disponibilizados depois, alguma coisa dando a entender que se a pessoa, já que ela deu a informação, ela pode depois consultar o resultado desse trabalho, entende? Mas é basicamente isso. Colocando dessa forma, já fica uma apresentação do questionário que fica mais amigável para quem lê, tá? Eu acho que é uma boa estratégia para as pessoas terem maior probabilidade de responder, né, o questionário, tá? Bom, tá aqui na tela, mas está gravado também. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu precisava falar. Então, assim, vocês entenderam a importância do questionário piloto? São para essas coisinhas que eu tinha dito. Você faz uma pergunta e você espera que a pessoa responda uma coisa e a pessoa responde uma coisa nada a ver.
E você fica, ué, por que que ela respondeu isso? Né? Pô, eu perguntei uma coisa, ela respondeu outra. Claro, porque ela não se sentiu representada. O que ela queria responder não foi perguntado, né? Ó, uma coisa muito interessante também, assim, né? Por exemplo, imagina que vocês estão fazendo aqui a matéria comigo, tá? E chega o final do curso e é feita uma pesquisa para vocês me avaliarem, tá? E imaginem que eu sou extremamente estúpido com vocês. Imagina que eu sou um cara assim, bom professor, eu sou pontual, eu respondo as perguntas e tudo, mas eu sou estúpido, tá? Aí vem o questionário para vocês, com o título bem grande assim: Pesquisa de avaliação dos professores. Aí tem lá, com relação à disciplina de seminário de estatística. Aí pergunta 1, o professor é pontual? Vocês botam, é. Pergunta 2, o professor passou o conteúdo, não sei o quê? Sim. Ah, o professor parece qualificado para isso? Sim, ok. Só coisas positivas. Você tá louco para dizer que eu sou estúpido, mas não aparece em nenhum lugar no questionário que pergunte alguma coisa relacionada a isso. O que vai parecer? Eu vou receber uma avaliação super positiva e a pessoa que está respondendo vai ficar pé da vida porque não conseguiu expressar o que ela queria. Por isso que o questionário aberto tem essa vantagem, porque ali você começa a ver coisas que você não pensaria, né? Então, assim, você faz um questionário disso aí, avaliação de professores. Aí um aluno escreve no questionário aberto: Ah, o professor não era muito bom com as tecnologias, as plataformas. A aula dele, seguida, ele perdia a aula travava, ele tinha problema lá toda hora com esse negócio. Pô, como é que tu ia lembrar dessa pergunta? Você ia lembrar de perguntar isso? Você não ia lembrar. Você só lembrou disso porque alguém respondeu no questionário aberto esse detalhe que você não tinha pensado. E aí você vai incluir uma pergunta no teu questionário que é: o professor apresenta, parece ter familiaridade com as tecnologias para ensino remoto? Aí lá concordo totalmente, discordo totalmente. Você já ia captar, tá? Então é mais nessa linha. Não tem assim uma regra que funcione para todas as pesquisas, tá? Mas algumas coisas são básicas. Eu acho que eu tentei mostrar para vocês algumas coisinhas assim que são a base, tá? Tamanho de amostra, de novo, esqueçam, tá? Guarda na cabeça isso, o máximo possível. Pensem na questão do prazo. Se vocês estão em dia, não está atrasado o trabalho, e já está com 500 respostas, ok, deixa um pouco mais, vai que alguém responde mais, tá? Agora, se você está vendo que já tá chegando perto do dia de fazer o pôster, já era para estar analisando os dados, está com 115 respostas, você tinha planejado pegar 500 pessoas, pô, tá? Para com 115 e paciência. A gente não vai aqui ser xiita com a questão da amostragem, até porque a pesquisa de vocês não é uma pesquisa probabilística. Vocês não têm uma amostra probabilística que usa aquelas propriedades todas que a gente consegue usar aquelas margens de erro e tal, né? Vocês podem até de curiosidade calcular uma margem de erro, mas a rigor não vai ser, tá? A menos que alguém consiga Gustavo, fazer. Oi. você acha ruim, ao fim desse questionário com perguntas abertas, colocar uma pergunta ainda mais aberta? Se a pessoa sentiu, se a pessoa tem alguma outra informação que ela queira compartilhar, que ela acha relevante em relação ao tema, enfim, Acho deixar mais perfeito. aberto para. Isso é perfeito. Isso é totalmente recomendável. Isso é uma prática, uma boa prática, tá? Faça isso. Obrigada. Isso é bom. E assim, tentem aplicar esse questionário, mesmo que vocês agora não saibam exatamente tudo, mas coloquem algumas coisas chaves assim, que vocês acham que são importantes e mandem para algumas pessoas, tá? Mesmo que não seja tão formal, para tentar montar um questionário fechado mais arrumadinho. Alguém ligou o microfone? Oi, eu mandei a relação no chat, eu não sei se você viu. Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não vi. Espera aí. Só um pouquinho. Foi a última que mandou análise da convivência com pets durante a pandemia, é isso? Isso, isso. Tá. Só uma coisa. Esse seria
o grupo. Esse é o grupo 5 ou 6, agora eu tô perdido. 5, eu acho. Não, peraí, que o 5 era o que estava do futebol. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, são 6 grupos? Deixa eu ver aqui. Impacto da pandemia nos relacionamentos, eu tenho aqui um. Motivações para se cursar uma graduação na atualidade, 2. Educação alimentar, 3. Impactos e mudanças nos hábitos com a adoção do home office. E essa do futebol. Então, tem um 6º grupo, pelo que eu estou vendo. Esse aqui vai entrar o Lucas também, né? Deixa eu botar aqui. Então, tem um 6º grupo. Oi? Tô sem grupo também. Quem que tá falando? Ana Clara? Para. Tá. Você tá nesse grupo de WhatsApp da turma que foi Não, eu comentado nem aqui? sabia que tinha curso de WhatsApp. Tá. Grupo de WhatsApp. Você se importa de colocar o seu. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ih, tem mais gente sem grupo. Vamos lá. Olha só. Acho que não vai dar para a gente fazer exatamente tudo isso dessa forma como eu resolvi lá do Lucas. Deixa eu pegar esse tema aqui rapidinho. Tem gente chegando depois. O que eu recomendo que vocês façam, tá? Existe um grupo aí que tem a maior parte dos alunos, não tem todo mundo, tá? Mas eu recomendo fortemente que quem não está nesse grupo de WhatsApp, a gente já fez isso hoje no começo da aula com o Lucas, que vocês entrem nesse grupo para tentar entrar num dos grupos que estão que ainda tem vagas para entrar, tá? A gente está com grupos aqui que tem, a maioria dos grupos estão com 8 pessoas. O ideal é que os grupos não fiquem muito grandes. Tem um dos grupos com 9 pessoas, tá? E esse daqui do futebol tava com, deixa eu ver aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o Lucas. É o menor dos grupos. A lógica seria entrar nele, tá? Não querendo bagunçar o grupo aí que já está montadinho, né? Mas a lógica seria esse pessoal entrar nele até ele ficar com 8 pessoas. Aí depois de estar com 8 pessoas, eu acho que vocês poderiam entrar em qualquer grupo, tá? Só que eu não queria, eu aqui, tipo, alocar a força vocês num grupo. Eu acho que vocês conseguem se dividir, até pelos temas, né? Conseguem se dividir melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou de novo copiar aqui, tá? Ó, a Ana Clara botou o telefone, o Almir, se possível, tá? Tenta se comunicar com eles também, com seus colegas, colocando o telefone, tá? E eu vou copiar de novo os grupos que eu tenho aqui. Então, vou copiar. E vou colocar no chat de novo, para quem entrou depois, tá? Então, eu vou colocar agora aqui no chat de novo os grupos que eu tenho. Peraí, até o grupo, até o 4, depois eu boto a outra parte. Peraí. Só um pouquinho. Eu falei alguma coisa de mandar por e-mail, mas eu tinha pedido para vocês me mandarem primeiro, né? A primeira coisa era vocês me mandarem os grupos. É que como eu achei que vocês iam me mandar, eu ia conseguir fazer essa discussão, mas quase ninguém mandou, então eu esperei a aula para poder conversar com vocês sobre isso. Mas então aqui, eu estou colocando, tem 6 grupos até o momento, tá? O grupo que está com menos gente seria o ideal de preencher também para ficar com 8. Depois que ficar com 8, tá? Aí eu acho que é meio complicado fazer um grupo muito pequeno. Então, o ideal seria que você, Almir e a outra pessoa que eu esqueci o nome, Almir e esqueci quem é. Mas enfim, Ana Clara, né? Que vocês escolhessem o grupo que vocês querem ir aí com seus colegas vendo o tema. Só aquilo, o grupo que está com 9 pessoas não pode receber mais ninguém, tá? Que é o grupo, vamos ver aqui qual é. É o grupo 3 sobre educação alimentar. Esse não é para receber mais ninguém, porque ele já está com 9 pessoas, tá? Beleza? Isso, era você mesmo, Ana Clara. Tá legal? Tentem fazer isso e tentem ir participando, né? Como vocês estão entrando também agora,
tentem participar bastante dessas discussões entre vocês. Hoje em dia está mais fácil, né, da gente conversar de forma remota e dá para dividir as tarefas de forma que todo mundo tem uma participação na divulgação dos questionários, na elaboração das perguntas e depois no final fazer uma divisão também de tarefas para ver como que fica para montar o pôster, para ver quem, de repente cada um poderia fazer algum gráfico com os dados, né? Enfim, vocês podem usar as coisas que vocês estão aprendendo em introdução à estatística e outras coisas em geral que vocês olharem aí na internet também, tá? Aqui eu não ensino gráficos, mas ao longo da graduação vocês vão aprendendo. Ninguém vai avaliar também vocês muito assim a qualidade do gráfico, né? Mas tenta sempre colocar gráficos legíveis, né? Gráficos que não tem assim nada que precise de uma lupa para ler, nem coisas sobrepostas, né? Evitem lembra aqueles gráficos que eu mostrei para vocês aqui que tinha as mensagens enganosas, né? Evitar aquelas coisas, botar sempre uma escala no gráfico. Essas coisas ajudam, tá? Mas era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso deixar o tempo a partir de agora para quem quiser me perguntar alguma coisa, mas o que eu tinha para falar assim de lembrete para vocês eram essas coisas aqui. Alguém botou alguma coisa no chat aí, eu não sei se é para mim ou se é para outra. Ah, não, isso é outra coisa. Esse é o grupo. Tá, foi bom. Oi, professor. Oi. É Luana, do grupo da Oi. Alice, que falou agora com você. Ok. A gente já fez o nosso questionário piloto Tá, beleza. e já estamos com 57 perguntas, 57 pessoas respostas. Ah, que susto. Não, Tá, as perguntas são quantas? 17, acho. tá. Aí a nossa dúvida principal, a gente usou os conhecidos, né, para responder esse projeto. A gente mandou agora à tarde e teve bastante resposta rápida. E a gente quer saber se para o projeto oficial, para ser imparcial, a gente pegaria o Brasil inteiro pelo Facebook, alguma coisa assim? Ou você acha que fazendo pela internet a gente vai acabar caindo muito no Rio de Janeiro, mesmo tentando pegar Então, grupos estrangeiros? esse é um ponto, né? Eu sei que vocês não estão fazendo pesquisa aleatória, né? Mas, dado que vocês estão aqui, e a menos que vocês tenham alguma coisa que tenha um alcance muito grande de Brasil, vamos imaginar que algum de vocês aí no grupo tem um perfil aí, ou tem algum site, ou algum, sei lá, tem algum canal na internet que tem seguidores do Brasil inteiro. Ok, nesse caso. Mas se não for o caso, se vocês acham que vão alcançar mais pessoas aqui do Rio de Janeiro, eu acho melhor vocês delimitarem a população-alvo para Rio de Janeiro, tá? Então, a ideia seria, por exemplo, publicar esse formulário em grupos tipo aquele de estatística, que tem gente do Brasil inteiro. Tá. Só que, naturalmente, acho que mais gente do Sudeste vai responder, por exemplo. E aí, querendo ou não, ficaria um pouco Tá. desproporcional. Mas vamos lá, só para eu lembrar, qual é mesmo o tema de vocês? É do PET. Tá. É que não tem muito sentido pensar no PET dos estatísticos, né? Mas se fosse alguma coisa que envolvesse estatísticos, não tem problema nenhum você colocar em grupos de estatística do Não, Facebook e do mas não Brasil seria todo. só esse grupo, não. Oi? Não seria só esse grupo, não. Seriam grupos que a gente sabe que tem gente de todo o Brasil, sabe? Tá. Assim, eu não tenho uma resposta para dar para vocês assim de o que seria a opção melhor, né? Eu não conheço o tema para saber e não conheço esses grupos. Se vocês acharem que os grupos que vocês vão divulgar realmente representam assim um pouquinho, nem que seja um pouquinho, algo que não é muito a cara do Rio de Janeiro, que você tem gente de mais lugares, né? Não vejo problema de vocês ampliarem a população-alvo e colocar lá. Mas se você achar que vai ficar muito restrito, coloca como sendo o Rio de Janeiro e vocês podem fazer até um filtro. Tipo, coloca lá qual é o seu estado, alguma coisa assim, e depois vocês podem filtrar e tirar essas pessoas também. É ruim jogar a amostra fora. Eu fico muito triste quando a gente joga a amostra fora. Então, o ideal seria, se você já sabe que vai delimitar no Rio, procura grupos que você sabe que tem a cara do Rio. Se você quer ver Brasil inteiro, procura grupos com o Brasil inteiro. Não tem uma resposta certa. É mais assim, você acha que você consegue uma amostra que não seja
tão viciada assim a ponto de representar só o Rio, tá? Perguntaram aí, pode entrevistar colegas de aula? Poder pode, mas isso é extremamente tendencioso, tá? A menos que a sua população-alvo seja de estudantes, tá? Se for de pessoas, tenta imaginar assim, eu quero entrevistar pessoas no Rio de Janeiro. Qual seria a chance dos seus colegas caírem na amostra? É uma coisa bem difícil, tá? Eu não vejo maldade de vocês responderem a própria pesquisa de vocês. Quanto a isso, não vejo problema. Mas ficar passando só na turma é um viés muito grande, porque vocês são muito homogêneos. Vocês não representam o Rio de Janeiro. Vocês representam uma população bem específica de estudantes, e vocês têm características em comum que não é a realidade de muita gente, tá? Então, por isso que eu acho que basta vocês responderem, já está até assim meio que over representado, sabe? Já está até demais o fato de vocês estarem respondendo, tá? Não precisa fazer isso com os colegas. A menos que você foque em estudantes. Aí, ou estudantes de ensino superior, aí tudo bem, manda para todo mundo da ENSE. Manda para os grupos da ENSE do Facebook, enfim, aí é uma boa. Mas no mais eu não recomendo não, tá? Porque senão é muito tendencioso. Mais perguntas? Deixa eu ver, eu não li tudo aqui do chat. Não, acho que eu li sim. Tá. Só uma coisa, Oi. professor, que o grupo que passaram é para os calouros em geral, então não tem um grupo exclusivo para essa disciplina não, né? Como é que... Não, eu não sei. Eu não sei. Eu mando os e-mails para vocês lá e vocês Não, devem ter não tem recebido, grupo mas não da tem. Não, disciplina, professor. não. Entendi. Não, tem grupo de cálculo 1 e de calouro geral, só. Ah, entendi, valeu. Tá? Isso é sempre bom vocês terem, né? Principalmente nessa época aí de pandemia. Isso ajuda muito, né? Mais alguma coisa, pessoal? Vocês podem tirar dúvida por e-mail também, se quiser falar assim, professor, estou com uma dúvida aqui, tem uma pergunta que a gente não sabe como fazer, você tem alguma sugestão, eu posso ajudar para vocês fazerem também, tá? Então, estou à disposição. Então, Mas o Gustavo, essa que... semana Oi. eu vou conversar com o meu grupo para a gente fazer o seguinte, fazer a relação das perguntas, aí a gente pode mandar para você dar uma analisada? Sim, sim, Tá, as pode. perguntas abertas primeiro, né? Mas de novo assim, também não precisa esperar tanto, né? O mais Não, importante... essa semana seria a semana para a gente usar essas perguntas abertas, né? Tá, ok. Não, assim, posso Não é ajudar, isso? claro. Sim, eu só digo assim, o mais importante, onde eu posso ajudar assim mais é na hora do questionário fechado, né? Porque as abertas eu também não vou saber muito do tema que está ali, então o mais aberto que vocês colocarem eu vou achar bom. Agora, o fechado, eu vou ficar um pouco assim ligado nessas formas de perguntar, entende? Então, por estar mais acostumado, eu acho que eu ajudo mais, mas não tem nenhum problema. Se quiser, e fala assim, professor, dá uma olhadinha rápida aí se tem alguma aberração nesse negócio, eu olho e dou uma resposta para vocês. Pode fazer sim, tá? Mas se Não, a ideia é atrasar, essa mesmo, ver o absurdo, se a gente está cometendo algum absurdo. e assim, se atrasar muito, eu recomendo que manda logo, tá? Tipo, é muito importante vocês terem esse feedback, porque as ideias que vocês estão tendo agora para fazer o aberto é muito menos complexo do que as ideias para fazer o fechado. Para fazer o fechado é que vocês vão quebrar um pouquinho mais a cabeça, tá? Por isso que é bom É o por, mais i- rápido é por isso possível que a fazer. gente está. É aquela situação que você comentou agora há pouco. Como a gente está num nicho muito fechado, como a gente não pode perguntar para os alunos da ENSE por causa dessa questão, também o nosso grupo está pensando nessas perguntas. A gente precisa de alguém de fora para ter essa opinião divergente do que a gente está pensando, Não, entendeu? beleza. Pode me escrever que eu dou a minha opinião. Tá bom, obrigado, Gustavo. Então tá bom. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se tiver mais alguém sem grupo, se vocês escutarem de alguém sem grupo,
deem essa orientação, tá? Basicamente, o que eu espero ninguém passe de 9, tá? Se alguém pensar, vai no grupo que tem 10. Não, 10 eu quero saber antes, tá? Porque se um grupo for ter 10 pessoas, eu prefiro que ele seja dividido, tá? Porque fica muita gente. E por enquanto está bem tranquilo. 6 grupos é um tempo bem razoável para vocês apresentarem lá no dia da sessão pôster. Porque 6 grupos daria para ser 20 minutos para cada grupo. Contando com perguntas, poderia ser 15 minutos de apresentação e 5 de perguntas. Geralmente não dá isso. Geralmente são 10 de apresentação e 5 de perguntas, né? Então, por enquanto, a quantidade de grupos está permitindo que vocês falem até mais. Tá? E não pensem assim que, mas eu quero falar menos. Não, você vai ver que 10 minutos não é nada, 15 não é nada na hora de apresentar. Até porque vai ter que coloca para compartilhar a tela, aí liga o microfone, aí o cara, ninguém está escutando, esquece o microfone desligado, essas coisas todas vão acontecer lá no dia, né? Então é bom estar sempre assim, treinados, né? Ter um reserva, ter alguém que vai assumir a fala caso alguém não consiga falar, essas coisas, tá? E o tempo vai ser por aí, entre 10 e 15 minutos para falar. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? E, Oi? não, eu falei que está tudo bem, tudo certo. Ok. Sim. Então tá bom. Então qualquer coisa, tá? Me manda e-mail, qualquer dúvida, me manda e-mail. Se vocês descobrirem de alguém perdido, deem as orientações e vamos adiante, tá? A gente vai ter outras aulas desse tipo para discutir. Eu posso também numa aula mostrar algumas contas. Se alguém quiser fazer uma margem de erro, eu posso ajudar a fazer também na aula aqui. E não sei, agora acho que até o fim não são muitas aulas, então a partir de agora nossos encontros vão ser muito focados nisso, na preparação do trabalho de vocês, tá? E aí vai ter esse dia que vai ser o dia melhor, o dia que tem a principal atividade, que é o dia 17 de agosto, tá? Que vocês vão fazer a apresentação. Beleza?